Ok, oficialmente, então, vamos iniciar o primeiro encontro do módulo 8. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse final de tarde. É uma grande satisfação para a gente receber os professores e estar desenvolvendo esse trabalho do PD2I, né, o PDPD inicial, né, dos professores que estão em estágio probatório, mas também temos outros professores que não estão em estágio probatório, que também participam, que também estão inscritos, e é uma grande alegria para nós, né? A gente tem muito a aprender, muito a compartilhar. Eu acho que essa ideia principal é justamente a gente ter a possibilidade de aprender com outras experiências, com pessoas, e conhecer um pouco também da nossa universidade, né? Conhecer os pares. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a professora Luana, né? Que é a nossa colega aqui da Universidade Tuiuti, né? E ela vem também falar um pouquinho, né, com a gente, conversar um pouquinho sobre a temática aí da Universidade do Trabalho Docente. E eu não vou ficar me alongando, né, vou passar para a professora Cláudia, que comigo, junto comigo, né, com a Larissa e com os demais, aí a gente coordena o PDPD para dar uma palavrinha para nós em nome da Prograde aí, né, como é o nosso primeiro encontro. Então, fica à vontade, professora. Não vou me estender muito, Glauber. Obrigada pela palavra. Vou ser só 2 segundos aqui, 30 segundos, né? Agradecer, então, em nome da comissão, que sou eu, professor Glauber, e 2 vizinhos, professora Larissa Piccone, em Londrina. Fazemos parte da comissão, e eu aqui pela reitoria, nós fazemos parte da comissão do PDPD desse ano de 2024. A gente acolhe todas e todos que estão aí fazendo essa formação, e espero que vocês aproveitem muito, né, não só as convidadas, mas também os professores de vocês, esse módulo 8. Como docente, eu acho que é um módulo estratégico para a gente, já vou dizer, né, Glauber, vai ser bem bacana, porque é bem estratégico para coisas que a gente precisa aprender no cotidiano e fazer, como projeto de ensino e outras práticas. Então, tem um ótimo rendimento e aproveitamento vocês nessa vivência, que eu acho que vocês vão, além de se divertir, que eu acho que vocês vão curtir também. Obrigada, Glauber. Obrigado. Então, passo a palavra para a nossa colega Luana, professora. Fique à vontade, tá bom? Obrigado. E acho que a Luana caiu. Acho que ela caiu agora, né? Quer fazer uma mini bio da Luana, Glauber, para poder contar um pouquinho para eles, né? Acho que dá para contar um pouquinho. Pode ser, pode ser. Então, a professora Luana, né, ela é doutora em educação pela Universidade de Lisboa, e é mestre em educação pela mesma universidade, né? Ela é especialista em dinâmica da comunicação e informação pela nossa UTFPR e é pedagoga pela Universidade Positivo. Ela tem experiência em desenvolvimento e coordenação de projetos educacionais, especialmente na área pública, né, de ensino. Então, ela atuou como professora de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado profissional, né, em educação e novas tecnologias na Uninter, é líder do grupo de pesquisa de educação híbrida à distância na formação de professores, com destaque em projetos de formação de docente no contexto de sua prática, perspectivas inovadoras híbridas ativas no contexto educacional pós-marco 2020. Pesquisadora da FAMPEC, Fundação Wilson Pick de Amparo, Ciência e Tecnologia, atualmente é membro pesquisadora da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Educação da ANPED, né? Da Rede Interinstitucional de Pesquisa na Formação em Práticas Docentes do Associação Nacional de Formação de Profissionais de Educação, que é a ANFOP, né? E é professora, é mãe, né, mulher, e está aí junto com a gente, né? Fique à vontade, professora. Olá, gente, desculpa, tive um probleminha técnico aqui, mas acho que agora já se resolveu. Que felicidade estar aqui com vocês hoje, com a minha grande companheira de pesquisa e de trabalho, a professora Cláudia, uma das mais inteligentes e competentes profs que eu já conheci. Glauber, é um prazer lhe conhecer, e todos os professores aqui que estão conosco hoje. E que honra estar falando sobre profissionalidade e atividade docente com um público que é de tão grande garbo
paranaense, né, de uma instituição que é bastante referência na área tecnológica, e vou contar para vocês que até da área da formação de professores, como vocês bem sabem, que é a UTF-PR. É uma instituição que é bastante referência hoje em 3 grandes áreas da educação, que é a questão da tecnologia, como vocês bem sabem, mas talvez eu não sei se vocês saibam o tanto que a instituição ajuda na formação de profissionais da educação superior, da formação docente, mas também tem um grupo de pesquisa bastante forte de inclusão e acessibilidade, que eu conheço, é a professora Sani, que coordena lá, né, em Ponta Grossa. Então, vocês hoje estão para nós da educação, em 3 grandes linhas, né, que é a acessibilidade, a formação e a tecnologia. Então, talvez o que eu venha falar aqui seja um pouco redundante, mas a ideia mesmo não ser uma fala, mas sim uma conversa, um diálogo. Então, por favor, abram os microfones a hora que vocês tiverem vontade ou quiserem papear sobre essa nossa profissão que é tão dolorosa, mas também bastante gratificante, porque nós vamos falar de uma questão que talvez os professores dos outros níveis de ensino tenham, mas não de forma tão evidente como é o professor da educação superior na questão do impacto social. Porque quando nós estamos falando de professores lá da educação infantil, que eu tenho muita experiência do ensino fundamental 1, do 2 e do ensino médio, nós estamos falando de uma formação a longo prazo, né? Porque nós estamos falando de atitudes e de impacto no meio que vive e atua. Mas a educação superior, nós formamos profissionais de determinadas áreas que, assim que termina aquele período de curso, ele já tem que provar para a sociedade que sabe ou não fazer. Então, o nosso impacto, ele tem de forma mais imediata o que é a nossa atividade cotidiana com esses alunos, porque esses não são só alunos, eles são futuros profissionais, futuros engenheiros, futuros professores, futuros agrônomos, enfim, nós temos futuros profissionais que vão realmente trabalhar e que, quem sabe, transformar a sociedade de uma forma geral aí. Então, como o professor Glauber falou com muita propriedade, meu nome é Luana e eu sou pedagoga, e nos últimos 20 anos eu tenho me dedicado muito à questão da formação e profissionalidade docente, com uma pitada de tecnologia. Então, e principalmente desde 2013, quando eu acabo meu doutorado, eu tenho trabalhado com a questão da humanização na formação dos professores com tecnologia. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui, o papel do professor na universidade, de uma forma mais humanitária. E vamos tentar conversar sobre isso um pouquinho aí com vocês. Então, vamos falar sobre a universidade e o trabalho docente nessa nossa sociedade que está bastante estranha. Então, eu coloquei aqui, gente, um grande P para nós falarmos desse docente, que a minha fala aqui vai estar amparada por alguns grandes autores da atividade docente, principalmente da atividade do docente da educação superior. Acredito que muitos dos pesquisadores que eu citarei aqui vocês já conhecem, mas caso queiram depois as referências, eu passo para a professora Cláudia e para o Glauber com todo gosto. Bom, existe um professor que talvez hoje ele seja a maior referência mundial na prática e no tema da formação docente, que é o professor Antônio Nova, que ele fala que para nós entendermos a nossa profissão, nós temos que entendermos enquanto um grande P, né? O professor, nós, a Luana, o João, a Maria, a Cláudia, o Glauber, enquanto professor, mas enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, é um P de diferentes formas e de diferentes visões que nós temos que nos entender. Então, é sobre isso que eu vou falar dessa trajetória
que é o nosso primeiro passo aí, o nosso primeiro P, que é a questão da trajetória do pessoal, né? Como que nós chegamos do nosso pessoal até a nossa questão profissional de um docente na educação superior. Então, eu tentei fazer aqui um caminho que é de muito entendimento. Todos nós que chegamos na educação superior, nós sabemos que passamos por um processo seletivo ali no início de alguma profissionalidade. Então, nós já temos um grande diferencial do outro nível de ensino, que é não só você ensinar a se portar, mas também você, principalmente, ensinar a ser um profissional. Então, a primeira questão é você ser uma referência para alguém. Quando um aluno procura um curso de engenharia, ele não vai querer só o curso de engenharia da UTF. Nós tivemos aqui, nesses últimos 20 anos, algumas pesquisas que depois eu posso passar para vocês, de como nós analisamos esses estudantes que iniciam na educação superior e como que eles saem da educação superior, nesses anos de formação profissional que ele teve, as suas perspectivas, as suas crenças sobre o que ele fez ali naquela instituição durante esse período. E qual foi o ponto de intersecção entre todas essas nossas pesquisas? Foi o professor. Muitos estudantes, muitos futuros engenheiros, muitos futuros professores procuram a instituição da UTF-PR porque ela tem um renome, mas ela não é ela por ela. Eles sempre vão saber, eu soube que tinha o professor José, que é da engenharia, que ele dá as disciplinas XYZ, e eu quero entender, porque ele é um baita de um engenheiro. Isso nós fizemos não só na engenharia, mas nós fizemos na medicina, fizemos no curso de Direito, nós pesquisamos o que faz um aluno ter e querer estar naquela instituição. E o primeiro grande passo é o professor. Então, nós temos que entender quem somos enquanto professores universitários, para nós entendermos o nosso papel nesse trajeto aí. Então, eu fiz um caminhozinho que nós sempre vamos começar, claro, com a questão da formação profissional, mas nós começamos sempre a nossa profissionalidade enquanto professor universitário com necessidades, as nossas necessidades pessoais e necessidades dos nossos futuros discentes. E como essas necessidades nós não sabemos qual de verdade são, porque até, por sinal, muitos professores universitários, eles veem, isso geralmente é nas instituições privadas, quando eles trabalham durante o dia, ou em escritórios, ou em construtoras, e à noite eles vão ser essa referência para futuros profissionais. Mas, no nosso caso aqui, na maioria das vezes, nós estamos full-time, nós estamos em tempo integral, sendo docentes. E essa trajetória é para aqueles professores que estão, na grande maioria do seu tempo, dedicado às questões docentes. Então, nós temos aí as necessidades do professor e do aluno, e quando nós vamos caminhando para entender essas necessidades, e vocês até podem fazer uma perspectiva, assim, uma autoavaliação desse processo, como vocês vão chegar sempre nas incertezas. Nós temos, depois de perceber quais são as necessidades, quais são as incertezas. Porque se você fizesse essas pesquisas que nós fizemos nos últimos 20 anos, ou seja, pesquisas realizadas no século XXI, e se nós fizéssemos há 70, há 60 anos atrás, no final da primeira metade do século XX, início da segunda metade do século XX, vocês não iriam ter esse ponto de incertezas, porque os relatos dos professores da época, eles vinham numa abordagem educacional que a gente chama na pedagogia de escola nova. O que é escola nova? É a superação daquela escola tradicional, que é aquele estímulo-resposta, o aluno lia um texto, decorava aquele texto, fazia uma prova, tinha que ir muito bem naquela prova, para ele continuar a formação profissional dele. Hoje em dia, esse não é só o critério.
porque na educação profissional, na escola tradicional, é aquela escola que por muito que a gente acha que é aquele professor brabo, que é aquele professor que quer sempre reprovar aluno para se autoafirmar, a escola tradicional não tinha esse pressuposto. A escola tradicional é um movimento da história da educação que vai até mais ou menos 1930, que quando você procura o que era a escola tradicional, nada mais além era do que o reconhecimento e a coleta dos conhecimentos adquiridos ao longo da história da humanidade. Então, quem podia ser professor universitário até hoje é isso, mas naquele tempo era exclusivamente isso, pessoas que se destacavam na sociedade nas suas áreas do conhecimento, ou seja, as pessoas que mais conseguiam coletar e fixar o conhecimento adquirido ao longo da história da humanidade da sua área. E chega um movimento, porque é ali 1930, porque chega um cara lá nos Estados Unidos, chamado John Dewey, que ele fala assim, peraí, eu não posso só formar uma pessoa, um profissional dentro da escola ou da instituição de ensino, só a partir do que ele coletou ao longo da história da humanidade. Não se faz, porque nós temos uma questão aí, que é o impacto social desses conteúdos históricos. Então, aquelas certezas absolutas, esse conhecimento histórico que eu tenho falado, são as verdades absolutas de todas as áreas do conhecimento. E esse cara, o John Dewey, ele fala assim, não, nós temos que trazer a sociedade para dentro da instituição educacional, e o que se aprende dentro da instituição educacional tem que transformar essa sociedade. E a partir do momento que nós temos essa transformação de sociedade e escola, nós não vamos ter tantas certezas, ou seja, e agora, no século XXI, entra um ingrediente muito forte sobre essa superação da escola tradicional e para a evidência de uma escola novista ou inovadora, como vocês queiram chamar, que é a pitada da internet e o meio de comunicação, como muitos historiadores, e o Edgar Morin é um deles, que fala que talvez ali a virada do século XX para o XXI seja uma grande mudança da era da humanidade, que é a questão de como nós interagimos e como nós agimos a partir de meios de comunicação, desse encurtamento de distância e de tempo com a realidade social. Ou seja, nós temos mais informações de forma mais rápida e de forma mais instantânea, né? E isso nos traz incertezas. Por quê? As certezas que nós aprendemos na nossa formação inicial enquanto docentes, talvez não sejam tão certezas para os seus alunos que já leram aquele conteúdo que você vai dar na aula antes mesmo de vir para a sala. Então, a sociedade está nas nossas aulas e isso, com certeza, traz a pitada das incertezas aí no nosso caminho da profissionalidade docente e o nosso papel enquanto formador profissional. Quando nós vamos tendo essa consciência das incertezas, nós temos o trabalho com situações reais. Para os professores que aqui estão, que são mais novatos na profissão, ou para aqueles que já têm uma carga de mais tempo na profissão, vocês vão entender que dificilmente hoje a gente consiga dar uma aula sem citar os tais das situações reais. Por quê? Assim fica mais fácil o nosso diálogo com aqueles alunos que, se nós já temos a informação de forma mais curta e mais rápida para nós, logo nosso aluno também tem. E se nós conseguimos fazer com que aquele conteúdo ele faça sentido para um aluno, aí nós vamos conseguir uma resiliência, que é sempre nós superarmos as nossas atividades de planejamento, de aplicação e avaliação. Porque quando nós entramos para a profissão docente da educação superior, sempre nos falam assim, lá na nossa primeira organização de conhecimento da instituição. Você vai trabalhar com ensino, pesquisa e extensão.
Só que esquecem de nos contar que, além do ensino, da pesquisa e da extensão, nós temos que trabalhar com os 3 pilares que os fortalecem, que é o planejamento, aplicação e avaliação. E isso só vai acontecer quando aquele conteúdo da nossa formação inicial, da nossa formação de conteúdo, daquele conhecimento absoluto que nós tivemos, nós conseguimos refletir. E para isso tem um grande autor que se chama Donald Schoen, que ele fala assim, para nós entendermos o que vamos falar e fazer na nossa sala, nós temos que refletir antes, durante e depois da nossa atividade docente. Só assim nós vamos conseguir transformar e agilizar as nossas atividades do cotidiano em sala de aula. Vou continuando. E sobre essa reflexividade docente, eu vou trazer um dos maiores pensadores sobre a questão desse agir das pessoas perante o movimento das outras pessoas, que é a nossa ação cotidiana dentro da instituição. E eu trago aqui o Paul Ricoeur, que ele ali naquela virada do século XX para o XXI, ele fala assim, bom, eu preciso que todo mundo fale sobre o tempo das coisas. Se nós não tivermos a compreensão da nossa atividade docente enquanto temporal, nós não vamos estar nos valorizando, e talvez é isso que a sociedade não valoriza, porque a sociedade, de forma geral, acha que nós estamos ali naquelas 40, 20 horas dentro da instituição, e esse é o nosso tempo de atividade, e com certeza não é, porque lembram que eu falei que nós um pouco ou quase nada falamos do nosso planejar, do nosso aplicar e do avaliar. Talvez as pessoas só entendam a profissionalidade docente na universidade no meio, que é o aplicar. Esquecem que tem um tempo antes do planejar e um tempo bastante árduo e custoso, que é o de avaliar. Então, eu trago aqui o conceito de tempo das coisas do Ricoeur para a gente entender o nosso tempo enquanto pessoa que trabalha dentro da educação superior, enquanto não só professor desse nível de ensino, mas também como formador de futuros profissionais que vão precisar entender o seu tempo. Talvez o tempo é o tema transversal sobre todas as nossas atividades docentes. É preciso espalharmos a boa nova, que o tempo docente é um tempo custoso, é um tempo caro, e é um tempo que faz a formação de outros indivíduos. O tempo não bem utilizado do professor universitário significa em grandes implicações, e talvez más, né, desses futuros profissionais aí no impacto social. Então, o Ricoeur, ele coloca ali de forma linear o que significa o tempo das coisas, né? Primeiro, ele fala que o tempo é a vida humana, que é individual e coletiva. Mas olha que interessante, quando nós entendermos que o tempo que estamos dedicando à nossa profissão também é o nosso tempo de vida, talvez a gente tende a solicitar mais trabalhos colaborativos, porque nós vamos ver que quando estamos juntos, o nosso tempo é melhor aproveitado, ou o tempo, a nossa humanidade está sendo melhor dividida, porque, claro, se eu quero fazer tudo sozinho, enquanto docente, eu vou ter que dedicar mais tempo da minha vida para aquilo. Então, a pergunta ali que depois eu queria conversar com vocês é sobre isso. Quanto tempo vale o nosso tempo, né? Depois nós temos que no confronto com a consciência, ainda na explicação do que é o tempo das coisas, é o confronto com a consciência, com o sujeito, ou com o meu eu. A pessoa é um conceito que sobreviveu e que hoje voltou a viver com força. Ou seja, é mais ou menos aquela música de o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É mais ou menos nessa vertente, no sentido, por que eu vou sofrer de novo
o que eu já sofri em tempos anteriores. Então, eu tenho que ter consciência que eu, enquanto sujeito, eu tenho as minhas necessidades. Lembram lá do nosso caminho, da nossa trajetória enquanto docente. Então, eu tenho ali uma consciência, eu sou um sujeito, mas eu também tenho as minhas próprias necessidades. Eu posso não ter dado certo hoje com algum conceito ou com alguma aplicação, mas é a partir da reflexão sobre a minha ação que eu posso viver de novo e com mais força. E daí, nisso, quando nós pensamos no tempo, ele vem como um grande agregador para o trabalho colaborativo e para a colaboratividade docente, que é forçar no coletivo contra o individual, ou, enfim, enfatizar o individual contra o coletivo. É fracassar na apreensão da vida humana, ou seja, isso, para mim, talvez tenha melhorado muito a minha qualidade de trabalho, e principalmente da minha qualidade de trabalho com adultos, porque os nossos discentes são jovens, adultos ou adultos mais experientes, mas sempre adultos. Ele faz com que eu entenda que todos somos responsáveis pela nossa formação. Tem o David Alzubel, da aprendizagem significativa, que ele fala: quando eu peço ajuda e o outro me ajuda, eu tenho um grande suporte que não me faz não significar as minhas coisas. Então, eu preciso ter significância para entender o meu processo enquanto atividade de forma geral. Vou continuar. E daí, nessa ideia de tempo, é quase impossível nós não falarmos da ideia de sucessão de gerações, que leva o reconhecimento de que a história é do sujeito. Mas, Luana, essa história que você está falando é a história da educação? Não, é a história da minha vida, é a minha narrativa enquanto professor. Tempos atrás eu fui trabalhar durante uma semana com os engenheiros da Universidade de Colômbia, lá no Paraguai, e eu fiz uma pergunta coletiva, assim: em que momento vocês viraram docentes, né? Porque a formação inicial é para engenharia, é para o trabalho prático, mas em que momento que você chega a querer ser professor? Alguns falam que a sua experiência enquanto ativo, engenheiro ativo, é tão forte que ele precisa e queria passar esse conhecimento para outros, então ele tem uma narrativa, uma história bastante intensa ali com a atividade da engenharia, mas outros tantos falam assim: não, eu queria ensinar, e que é o meu caso, como que eu viro professora universitária porque um professor universitário foi tão impactante na minha forma de pensar a minha profissão, que eu falo: eu quero ser igual a ele. Então, essa sucessão de gerações sempre vai para o reconhecimento, mas do conhecimento desse sujeito, ou seja, para o reconhecimento de cada um de vocês. E isso nós temos que pensar em algumas habilidades do docente da educação superior. E quando nós falamos em habilidades ou competências, chamem de como quiser, porque para nós da educação não faz muita diferença em habilidades ou competências, mas o que faz é a minha experiência e a minha vivência enquanto docente. O Jacques Delors, lá na virada do século, perguntaram para ele assim: o que seria importante para um professor saber no século XXI? E ele fala assim: olha, talvez um professor ser comunicativo. E ele coloca ali que é o saber ser, e o saber estar, e o saber conviver. Ele faz ali os 4 pilares da educação, mas ele, ao meu ponto de vista, se nós pensarmos esses pilares da profissionalidade docente, essas atividades que nós sabemos realizar para além do conteúdo que nós temos, que esse já é primoroso, que, por tudo que eu falei até agora, a gente já entende que um professor universitário é um grande, estrito sensu, é um grande estudioso daquele tema específico, daquela área de atuação. Mas, para isso, a gente ainda vai ter que ter algumas atividades correlacionadas a esse conteúdo.
E nos últimos 4 anos eu tenho estudado bastante e eu foquei com o meu grupo de pesquisa a parte da formação de professores com tecnologia, mas num cenário de pandemia e pós-pandemia. Então, desde 2020 para cá, desde março de 2020, nós estamos pesquisando como que são as crenças e as perspectivas dos docentes enquanto as necessidades reais de uma sociedade que é incerta. Lembram daqueles caminhozinhos que eu tinha colocado? Então, porque até março de 2020 nós podíamos já ter um jeito de trabalho, os nossos alunos gostavam da nossa atividade, da instituição, mas março de 2020 vem ali como um divisor de águas que nós, de uma hora para outra, nós temos que revisitar alguns conceitos. O conceito de universidade, o conceito de sala de aula, o conceito de conteúdo propriamente dito, porque as nossas necessidades mudaram. A sala de aula vira qualquer lugar que tenha uma internet, que ele possa escutar o professor ele tem que revisitar os conteúdos, porque um planejamento todo estruturado, talvez não seja o que aquelas pessoas com tantas necessidades humanitárias estavam precisando, enfim. Então, nós tivemos que fazer umas revisitas a alguns conteúdos. E pesquisamos com professores de diferentes regiões do Brasil o que no pós-março, e é assim que nós estamos chamando todo o período pandêmico e pós-pandêmico, o que os professores universitários acreditam que precisam saber para continuar sendo professores universitários em diferentes situações sociais. E nós chegamos ali numa grande categoria que é a ação docente, isso sem sombra de dúvidas, por mais difícil que tenha sido, o Antônio Novo, esse português que eu tinha citado no início, ele tem uma frase que eu gosto muito, que foram os professores que salvaram a universidade em 2020. A instituição universidade, se não fossem os professores e as suas dificuldades e resiliências, talvez nós não tivéssemos mais o conceito de universidade, porque foi muito impactante. Nós tivemos até cursos de medicina que tiveram que formar às pressas alunos que ainda não tinham terminado todo o processo, porque precisavam, o mundo precisava de profissionais daquela área de forma impactante. Nós tivemos no programa que eu trabalho, que a gente teve bastante depoimentos de engenheiros que trabalhavam com diferentes áreas, que tiveram que começar a trabalhar com inteligência artificial, robótica, para produzir equipamentos de utilização cotidiana que nós não tínhamos. Então, nós chegamos aí numa grande categoria que é da ação, os professores de instituições privadas e públicas do país inteiro, eles falam, bom, o que mudou nesse pós-março de 2020 é a minha ação, porque a minha ação continua sendo a minha ação docente. Eu fui professora até março de 2020, depois eu continuo sendo. Só que alguns prefixos dessa minha ação foram repensados, com certeza. E daí nós tivemos que as nossas habilidades e competências que teríamos que repensar na nossa atualidade, enquanto docente, é a nossa comunicação, a nossa colaboração, é a nossa criatividade e criação de material didático próprio e a nossa interação. Então, aí nós conseguimos ver que a ação docente, ela tem impulsionadores que podem nos fazer repensar a nossa atividade. Mas, por vezes, não significa que o professor nunca foi um professor comunicativo, ou colaborativo, ou criativo, ou interativo, mas é que o conceito de comunicação, colaboração, criação e interação, ele se torna com diferentes perspectivas, não são tão verdades absolutas como eram no pré-março de 2020. E daí, nisso, se nós estamos falando sobre a ação, nessas 4 grandes bases ativas, nós temos que falar também de uma quinta, que não foi falado pelos professores, e talvez, mas sim foi falado muito dos alunos.
a gente pergunta para os professores dessas instituições o que eu tenho que saber para ser um professor da educação superior no pós-março de 2020, nós chegamos a essas 4 bases: comunicação, colaboração, criação e interação. Mas quando nós perguntamos para os alunos o que os seus professores precisam saber para serem professores universitários no pós-março de 2020, eles falam formação, mas formação principalmente para a primeira base aqui, que é a comunicação. Não que esses alunos estejam falando que nós não estamos formados o suficiente para sermos professores universitários, mas eles estão falando, nós precisamos pensar em diferentes atividades para aquele mesmo conteúdo, porque talvez o João e a Joana não tenham a mesma base de aprendizagem, que foi muito marcada nesse março de 2020. E daí nós trazemos nesse conceito de diferentes pessoas aprendendo de diferentes formas, o conceito de Rogers, que é uma abordagem centrada na pessoa, é a aprendizagem baseada na pessoa, no indivíduo, que coloca a pessoa como ponto central da sua própria história, ou seja, talvez se nós entendêssemos por que é importante para cada indivíduo estar ali naquela sala comigo durante aquele período, talvez eu consiga entender melhor o impacto da nossa área de atuação profissional na vida dessa pessoa, e como que ela vai conseguir ou não ser um bom profissional, um bom egresso do meu curso. A questão toda é que eu não estou romantizando esse trabalho, eu estou dizendo que a partir de pesquisas científicas da área da educação, nós conseguimos pensar que talvez um diagnóstico seja o que se precisa ser feito para nós termos um menor número de evasão na educação superior. Porque a partir dessa abordagem colocada por Rogers, que é centrada na pessoa, nós temos a liberdade para fazer as suas, liberdade para pensar, nem é fazer aqui, é pensar as próprias reflexões e a eles chegarem a conclusões únicas, ou seja, talvez se nós, quanto mais conteudistas quadrados nós formos, menos possibilidades de projetos incríveis nós vamos ter de recursos transformadores. E daí nós já entramos aí numa abordagem de metodologias de projeto, que com certeza é uma das mais evidentes na educação superior, e é a que eu gosto, porque além de atividades de interação, de comunicação, quando nós trabalhamos com as necessidades individuais dos alunos, nós temos um processo de avaliação de produção, ou seja, cada aluno tem que sair com um material do final daquele processo, daquela unidade curricular, daquela disciplina, daquele conteúdo. E isso incentiva a autonomia no processo de busca pela verdade, ou seja, se nós queremos romper o processo de educação tradicional, que é aquelas verdades adquiridas ao longo da história da humanidade, nós temos que ter novas verdades de impacto, certo? E essa verdade nós só vamos conseguir com os professores universitários. Então, nós só vamos conseguir com as nossas experiências, a experiência de cada um dessa sala, que vai conseguir filtrar aquelas informações que chegam da sociedade e que cada um traz como sua verdade, como superação da sua necessidade, mas somos nós, com a nossa formação e a nossa vivência e experiência, que conseguimos filtrar. Então, para mim, tendo essa abordagem da aprendizagem centrada na pessoa, nós conseguimos fazer um ponto muito de avanço da qualidade docente, muito mais se nós romantizarmos que os alunos podem fazer tudo, ou e que não precisa de conteúdo, ou dizer que a gente só precisa de conteúdo. Quando nós centramos na pessoa e nos projetos que essa pessoa pode fazer, nós conseguimos ter uma boa abordagem conteudista, que é muito importante e muito forte para ser feita, mas de uma forma mais humanizada. E daí, nessa formação humanista, nós conseguimos trazer professores e profissionais
que nós mesmos conseguimos ser mais seguros de nós mesmos, né, enquanto professores, de conhecimentos, dos nossos relacionamentos, confiantes da nossa autoaprendizagem e principalmente na capacidade do pensar e do sentir, que é a consideração positiva incondicional, mas de empatia e de congruência, que daí, tudo misturado, fica a tal da formação humanista na docência da educação superior. E nisso, daí, nós voltamos a um conceito que é o que eu gosto muito de pensar sobre a educação superior, que são as crenças, as nossas crenças da nossa profissionalidade. Quantas vezes cada um de vocês acordou de manhã e falou, poxa, o que eu penso sobre a minha profissão? O que eu acho que é importante para que eu tenha, que possa melhorar a minha qualidade de vida? A gente já vai falar sobre isso, não só a minha qualidade enquanto um bom professor, mas a minha qualidade de vida dentro do meu trabalho, dentro do meu emprego, da minha atividade laboral. Então, nós precisamos pensar em crenças que são constituídas pelo que se acumulou em termos de experiência de vida. Por isso que esses autores que eu coloquei aqui, o Marcelo Garcia, o Zabalza, o Bernon, a Manuela Esteves, Estrela Nova, Tardif, eles colocam muito sobre não se pode ser docente sem ter certeza de qual crença da docência eu tenho. Porque é a partir das nossas crenças, da nossa reflexão sobre as nossas experiências, que nós vamos pensar em coisas mais elaboradas, considerando a nossa forma de sentir, o nosso atuar e o nosso mundo, pensar sobre e no mundo. Porque a Jennifer Nias, ela coloca, no início desse século, uma frase que é meio icônica na área educacional e da formação de professores, que é: o professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor. Porque nós temos que pensar, ela fala isso num texto bastante bacana, que eu indico muito para vocês lerem, que é Tempos de Mudança, Identidades em Mudanças, Luto por um eu que possa estar perdido, né? Que é uma abordagem metodológica qualitativa, da qual eu utilizo muito para essas entrevistas com professores que nós fazemos, e nessa abordagem qualitativa nós trabalhamos com a abordagem metodológica de história de vida. São entrevistas, mas não só entrevistas, são abordagens que nós conseguimos, em um bate-papo com o professor, entender o seu conceito, a sua crença, a sua perspectiva de profissionalidade a partir das suas histórias da sua vida. Então, histórias com pedagogia dentro. E isso fica bastante interessante. Porque daí nós vamos pensar na nossa integridade do mundo social para poder estudá-lo e levar em conta o ponto de vista desses agentes. E é importante nós falarmos do ponto de vista de nós, professores, e por que eu estou batendo na tecla que para nós entendermos qual é o papel da docência dentro da educação superior, nós temos que ter as nossas crenças de impacto no mundo social, o nosso ponto de vista dos agentes enquanto quem nos transforma, quem funciona enquanto nosso paraquedas enquanto nós estamos desabando, quem que nos serve como paraquedas, mas principalmente quais são os nossos símbolos da profissionalidade. Quando eu dou aula em pedagogia, lá no primeiro, segundo ano de pedagogia, as meninas sempre, e agora muitos meninos também, eles sempre vêm jovens querendo mudar o mundo, pessoal de humanas, né? Sempre querem. E eles falam, eu não quero pensar em dinheiro, porque quem pensa em dinheiro é quem vai fazer engenharia, direito, medicina. E mal sabem eles que hoje o mundo está tão cruel para todas as profissões, né? Então, nós temos que criar símbolos e nós temos que querer, sim. Eu quero essa profissionalidade para melhorar de vida, eu quero ganhar bem, isso não é pecado nenhum. Mas também nós temos que ver quais são esses símbolos, como que eu vou chegar naquele objetivo de ganhar o dinheiro enquanto um grande engenheiro, enquanto
um grande pedagogo, enquanto um grande médico. É porque nós temos que ver o que são esses símbolos que nos rodeiam e como que nós fabricamos no nosso mundo social. Isso não sou eu, mas o Collum lá em 1995. Então, eu queria muito trazer para vocês que nós só vamos conseguir perceber as nossas necessidades e as nossas vivências enquanto professores universitários, não em critério de autoajuda, longe disso, é numa abordagem metodológica bastante efetiva, que se chama metodologia de história de vida, que é para a humanização. Ela serve para processos, para nós entendermos os nossos processos e as nossas estruturas, enquanto estrutura humana de recursos humanos dentro da universidade, a nossa necessidade de recursos estruturais físicos dentro da universidade e até das nossas estruturas e processos tecnológicos para que a gente otimize a nossa prática. E para isso nós precisamos da história de vida para também entendermos a nossa significância e a significância dos conteúdos que nós estamos trabalhando. Para poder transformarmos em novos cenários, para valorizarmos o nosso conteúdo, e aqui talvez essa pétala que eu trago aqui é a que mais eu valorizo. Talvez se nós entendermos a história de vida dos professores e dos nossos alunos, nós vamos fazer uma grande tentativa, que é uma das nossas grandes obrigações enquanto professores atuais, né? Nós temos a grande obrigação, nesse pós-março de 2020, de tentar não deixar ninguém para trás. Porque quando é muito caro para um aluno, em todos os sentidos, chegarem até a nossa atividade docente, a nossa profissão. E nós não fazermos tudo o que nos é possível para diminuir para ampliar esse acesso dele à nossa profissionalidade e diminuir o número de pessoas que ficam para trás é muito importante. Então, talvez naquelas habilidades docentes, eu colocaria ser comunicador, criativo, interativo, colaborativo, mas quem sabe um grande tentador de não deixar ninguém para trás. Esse é o meu propósito. E nas falas desses alunos e professores no pós-março de 2020, principalmente durante o 2020 e o primeiro semestre de 2021, nós vimos muitas angústias dos alunos ficando para trás. E angústia maior ainda dos professores não conseguindo que esses alunos acompanhassem o processo. Então, o acesso do aluno à universidade, mas principalmente dos professores aos alunos, que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo nesse sentido, né? E daí nós não podemos deixar de pensar a nossa profissão e o ser professor numa instituição que precisa de tanto, que é a nossa produção de si, né? Que o sujeito que elabora e não uma apresentação de si, porque nós podemos estar enquanto gestores, nós podemos estar enquanto coordenadores, mas nós não só nos apresentamos, mas nós somos docentes, nós somos engenheiros, nós somos médicos, nós somos, a nossa profissão faz com que a gente não abra mão desse sujeito laboral que nos é tão caro. E isso o Bourdieu fala sobre, para nós vendermos esse nosso peixe, para nós avisarmos, para nós passarmos a boa nova de qual é a atividade docente, de um docente, nós temos que trabalhar com narrativas, ou seja, nós temos que expressar os nossos modelos de trabalho e as nossas conquistas. Como o indivíduo, como ele conta, oferece o acesso a outras dimensões, e é nessa fala das suas atividades que a gente conta, que a gente constrói uma ponte entre o sujeito e o coletivo, para entenderem qual é a base dessa profissionalidade. Eu gosto muito de pensar que na pedagogia,
muitos dos meus colegas não gostam muito de atividades colaborativas com outras áreas do conhecimento, principalmente com as exatas, de forma geral. Mas se eles soubessem o quanto isso pode nos agregar, não para sabermos fazer contas rápidas, porque isso com certeza a gente não vai ter, mas nós entendermos diferentes perspectivas de sociedade, nós vamos conseguir pensar em grandes possibilidades futuras, né? E isso, se você fala só com os seus, nós não conseguimos construir essa ponte. Então, talvez projetos intercursos é muito importante, e o que a gente vê muito pouco na universidade. Eu acabo de vir de um pós-doc, e eu vi que nos Estados Unidos eles estão fazendo muito isso, que é trabalhar de diferentes áreas do conhecimento, trabalhar em conjunto em disciplinas comuns, e como os alunos saem satisfeitos dessa atividade. A gente tira a carga de responsabilidade só da nossa área, mas a gente consegue aplicar em outras áreas. Claro que minha área de interesse é a formação com tecnologias, e a gente vê que um processo que a gente chama de STEAM está funcionando muito bem. O que é o STEAM? É uma sigla, né, para um trabalho de profissionais da ciência, tecnologia, engenharia, matemática, na área educacional. E eu vi muito, é uma área que eu tenho lido bastante, estudado é exagero, que é a área da engenharia, como nós conseguimos construir como os andaimes aí da engenharia, e como nós pensarmos as questões utilitárias de espaço, nós podemos trazer na área da formação docente. Então, isso eu consigo perceber. E agora, se eu perguntasse para cada um de vocês o que poderia de cada outra área do conhecimento agregar na nossa atividade, né? E assim, no nosso contar de vida, o sujeito fala de seu contexto, fala do seu processo experimentado, e ele consegue fazer uma conjuntura do social e no qual ele pode estar inserido. E isso nada mais é que uma análise de como os indivíduos incorporam a estrutura social, legitimando-a ou até reproduzindo, porque o que é bom nós temos que repetir, não tem problema nenhum. A questão é como essa reprodução pode impactar o meu espaço, as pessoas com as quais eu vou viver e trabalhar. Nós indo agora aqui para um processo mais de como que isso pode efetivamente ser bom na nossa prática enquanto docentes. Então, nós, com uma base nos estudos do Nova, nós conseguimos pensar aí em algumas grandes disposições, e lembram daqueles 3 P's iniciais, nós conseguimos pensar em outros P's que a nossa atividade cotidiana, enquanto docente dentro da universidade, pode nos ajudar. A primeira que nós pensamos aí é a disposição pessoal, que o Nova coloca como sendo momentos de autorreflexão, que é isso que nós temos que falar com as instituições. Quantos momentos nós temos para nossa disposição pessoal? Que é a autorreflexão, de maneira que os professores partam de suas histórias pessoais, de vida, de sua subjetividade, para então formatar a sua identidade profissional. É uma composição pedagógica também, de diferentes elaborações e encontrarem seus próprios modos docentes com autonomia e conhecimento profissional. Colocaria aqui também que uma das grandes responsabilidades docente é ver o seu trabalho a partir da sua socialização, que é o que a gente chama de interposição profissional, da colaboração entre os pares, do seu esforço em análise, de estar presente desde o primeiro dia da formação. É formar o que Wenger falava que eram as comunidades de prática de aprendizagem. Então, quando nós trabalhamos com comunidades de práticas, ou seja, diferentes pessoas com diferentes formações em prol de uma atividade que é de interesse comum, nós conseguimos evoluir enquanto atividade docente, né? Nós temos uma proposição institucional, que não adianta nós romantizarmos tudo isso se a nossa instituição não estiver aberta a essa
formação profissional, a esse papel do professor para além do conteúdo. Que é importante essa proposição institucional que reforça a necessidade que nós temos em conquistar o nosso espaço na escola e na universidade, firmando a sua posição profissional e participando do projeto educativo da instituição a partir de uma postura ativa, criadora e transformadora. E daí, nisso, nós temos algumas mudanças de base docente aí, que são 3 grandes mudanças que elas são cíclicas, assim, que são as mudanças na cultura que nós temos sobre a docência, são as mudanças na nossa estrutura tecnológica e mudanças na nossa estrutura institucional. Quando nós fazemos esses pés todos aí da nossa profissionalidade, nós conseguimos perceber o quanto é importante pensarmos em mudanças talvez urgentes nesses 3 pressupostos. Quanto tempo a gente tem dedicado para a nossa atividade para que essa engrenagem ela rode de forma mais leve e constante, né? E daí, pensando nisso, eu queria trazer para vocês aqui um documento que talvez vocês já conheçam, claro, que é o Horizon Reporter, que é um documento europeu, que ele vem com base, todos os anos, todo o início de ano letivo, eles divulgam o repórter daquele ano, que são as atividades de pesquisa sobre quais são as grandes tendências inovadoras da docência na educação superior. Então, nós tínhamos ali, o Horizon Reporter, ele já tem, eu acho que 15 anos ou mais, então nós víamos ali nos repórteres anuais, né, uma tendência, quando perguntavam para os professores de diferentes partes do mundo, o que você acha que tem que ser para ser um professor high-tech? Nós estamos falando de professores inovadores, agora, não só um bom professor, mas um professor inovador. Até 2019, nós tínhamos ali, nós temos que ter formação docente na área de análise de dados, nós temos que ter formação na área de inteligência artificial, a robótica ficou ali nos trends durante anos, sempre tinha uma pegada tecnológica plugada, digamos assim, né? Sempre tinha um movimento da aprendizagem mobile, né? Que é essa aprendizagem em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dispositivo, não precisava dessa presencialidade. Então, até 2019, nós tínhamos ali uma grande... Até o repórter de 2020 era muito assim, muito high-tech. Mas, a partir do repórter de 2021, nós vimos que as tendências inovadoras para a docência da educação superior, elas não são só plugadas, mas elas são em bases de atividades não plugadas, que talvez a gente fale pouco ou quase nada. Então, eu trouxe aqui as 7 primeiras, acho que 6 primeiras, as 6 primeiras tendências inovadoras as tendências para ser um professor inovador nesse ano de 2024, que para eles é 2024, 2025, né? Então, vamos lá, olha só qual é a primeira tendência que vem para o Horizon Reporter de 2024? É que nós temos que ter atenção ao nosso bem-estar enquanto docente e à saúde mental. Bingo! Isso é muito importante. E talvez foi por esse número 1 aí das tendências, que a gente tem que falar desses temas que são bem humanizados e de formação pessoal do docente, porque nós 2023 foi o ano que teve, na história do Ministério da Educação no Brasil, o maior número de baixa de professores universitários por problemas de saúde mental. Então, são cansaços extremos, até condições que podem se tornar permanentes se não cuidadas. Então, isso é muito grave porque afeta a nossa classe, que parece muito grande,
mas nem é tanto, né? Se vocês forem ver, hoje é muito mais, compensa mais nós fazermos um concurso unificado, nacional, do que sermos docente. Então, os jovens, os futuros profissionais das vossas áreas, talvez a tendência é diminuir o número deles quererem essa formação pedagógica para atividade docente. A segunda tendência para ser um professor inovador é a criação de ambientes e experiências equitativas e inclusivas. E para isso nós precisamos revisitar essa fala toda aí da última hora, né? Da última hora e meia, mais ou menos, da última hora. É que nós estamos falando sobre as nossas experiências, como dar à Luana as mesmas condições de acesso ao professor Glauber, por exemplo, que a Maria tem, que o João tem. Então, como que são as mesmas condições de atividades? E inclusão nas diferentes modalidades, né? Inclusão de deficiências, de gênero, de raça, como que nós estamos trabalhando nesses processos todos. Aí na terceira entra o que vem nos últimos 15 anos, que é a segurança de dados e proteção contra ameaças à privacidade pessoal. Então, como eu falei, nos últimos, se estava falando muito das questões plugadas. Os professores queriam muito aprender sobre inteligência artificial, sobre as questões robóticas, sobre a aprendizagem mobile. Hoje em dia, a preocupação já é outra. Talvez porque nós já estamos um pouco mais incluídos digitalmente na pedagogia, e nós já sabemos planejar, aplicar e avaliar aulas de forma digital e com o digital, mas agora entra um grande divisor de águas aí. Como que nós vamos nos proteger? Se o mundo digital é tão importante para esse trabalho e para essas experiências equitativas inclusivas, nós temos que pensar como que nós vamos estar protegidos enquanto indivíduos, e o que as nossas instituições estão fazendo sobre isso. Fazer acordos contínuos de trabalho híbrido e remoto. Os professores acreditam que cada vez mais a presencialidade 100% dentro de salas de aula, essa até nem é uma opinião minha, é mesmo do Horizon Report de 2024, que cada vez mais nós vamos precisar, para sermos professores inovadores, termos acordos de trabalhos híbridos e remotos. Nós temos que ter acesso aos relatórios baseados em dados da instituição, como nós conseguimos trabalhar de forma integrada e interinstitucional se nós não temos os dados fidedignos e abertos para todos esses. Isso entra notas, entra históricos de vida desses alunos, tudo que se precisa para chegar nessa aprendizagem significativa, esses relatos de experiências de histórias de vida. E a transformação digital e resiliência institucional, que é o que nós falamos aqui já bastante e acho que estão em acordo. Para irmos já para o final da nossa fala, como que nós poderíamos trabalhar enquanto professores para termos esses itens de forma no nosso cotidiano? Como que nós podemos pensar no nosso bem-estar, na criação de ambientes, ou seja, o professor ele deixa de ser o consumidor de conteúdo para ser um autor de conteúdo, isso é bastante importante, e para tentarmos esses relatórios, essa segurança, os nossos acordos, e principalmente pensar nessa transformação digital para uma resiliência institucional. Tem uma autora portuguesa, Clara Coutinho, que ela fala assim, que nós, professores, nós já estamos incluídos digitalmente já há quase 30 anos com as tecnologias, mas talvez nós não tenhamos tanta experiência no trabalho pedagógico com essas tecnologias. E foi aí que eu pensei nesse framework, que é bastante famoso na área da educação, que foi desenvolvido por Mystic Coeler, lá em 2006, que ele se chama TEPAC, gente. O TEPAC numa tradução literal,
do termo em inglês conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. O TEPAC ele é o ponto de intersecção entre três conhecimentos necessários do professor universitário na atualidade. Ou seja, o professor ele tem que ter um conhecimento tecnológico, ele tem que ter um conhecimento de conteúdo e um conhecimento pedagógico para fazer o seu planejamento até o processo da avaliação de cada base. Então, se vocês perceberem aqui, a gente desromantiza, né, aquela sensação poliânica que a gente tem que o professor tem que trabalhar por amor, e não, nós somos profissionais, cientistas e pesquisadores em três bases, seja ela o nível que esse professor trabalha, a área do conhecimento que ele trabalha. É bastante importante falar que nós temos aí que todo professor, se a gente for pensar lá naquelas trends lá do repórter, como que nós podemos assumir que nós vamos nos cuidar e cuidar da nossa instituição e cuidar dos nossos alunos, é a partir desses três conhecimentos, mas é nos assumirmos enquanto professores cientistas, professores cientistas da educação. Não importa se você é engenheiro, se você tem uma área não da licenciatura, mas a partir do momento que você entra numa sala de aula, você já tem essa base do conhecimento de conteúdo, você já é um docente de conhecimento de conteúdo. E daí nós vamos ter que ter uma integração entre esses três. O conhecimento pedagógico e o conhecimento tecnológico, como que nós estamos usando esses recursos disponibilizados na sociedade para encurtar aquele tempo, para encurtar aquela distância que a gente falou, mas como que nós estamos usando ele dentro de sala de aula. Talvez, para o nosso início de conversa final aqui, Glauber, a gente pensar nesse TEPAC, como que nós, e agora eu coloco essa pergunta para vocês, como que nós, enquanto professores, estamos trabalhando com nossos conhecimentos tecnológico, pedagógico e do conteúdo. Glauber, dá para ir. Perfeito, prof, perfeito. Hoje foi uma fala bem profunda, bem interessante, né? Provocou aqui, pelo menos em mim, provocou muitas reflexões aqui. Eu fiquei maquinando aqui, né? Como que isso poderia encaixar dentro, né? A gente já não, o pedagogo é assim, já chega, já vai provocando emoções no povo, né? A gente fica inquieto. Mas né, não mandei recortar EVA e nem brincar com glitter. Não, né? Mas eu pego aqui, né, um pedaço aqui de uma reflexão minha, né, que eu estava pensando em três aspectos, né, a questão da identidade, né, acho que você levantou muito bem esse aspecto, né, do se identificar, de se reconhecer e ser reconhecido, né, o aspecto da profissionalidade, né, que é a identidade profissional da gente, né, que é a escolha de caminhos profissionais que nós temos, nós temos as nossas escolhas e aquilo que nos tornam profissionais, né, né, enquanto professor, engenheiro, professor, médico, pedagogo, né, a técnico, assessor, né, e o terceiro ponto são as relações, né, que trazem os sentidos. Eu acho que são três pontos que são bem fortes no desenvolvimento humano da gente, né, e naquilo que o Marcelo Garcia fala da expertise, né, que é o máximo profissional que você chega, né? Quando você se reconhece e é reconhecido, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto referência dentro de uma área, dentro de uma comunidade, né? Isso que eu acho que é o desejo de cada um, né? Exatamente. Eu acho que dá para a gente pensar um pouco isso, né? Mas não vamos monopolizar também, né, as discussões. Eu acho que estamos aqui em 32 pessoas. Acho que a gente isso pode... Isso eu achei bonita, gente. Pode participar. Alguém? Eu já fiquei feliz porque a Laura abriu a câmera. Eu falei, a Laura vai falar. A Laura vai começar. Tinha que ser uma mulher.
Não, eu achei também muito interessante, né? Parabéns aí pela fala. E tu comentou sobre essa questão do STEM, né? Da área de atuação das mulheres, enfim, eu acho que é uma temática que eu identifico bastante, né? Inclusive, a gente tem alguns movimentos aqui em Guarapuava em relação a isso, de incentivar essas mulheres também nessas áreas, que a gente sabe que a gente enfrenta alguns desafios, né? Principalmente aqui que a gente tem basicamente curso só de engenharia, né? Então, eu fiquei feliz também tu trazer essa pauta, e acho que era só essa... Ai, Laura, e para todas as mulheres que estão aqui, posso mandar um link para o Glauber e você passa para eles, Glauber? Nós publicamos um dossiê, Laura, o ano passado, da revista Intersaberes, só sobre mulheres pesquisadoras e professoras universitárias. Então, tem artigos ali incríveis de profissionais da engenharia, o quanto a nossa profissionalidade mexe com a nossa identidade de gênero, e quanto a nossa identidade de gênero move a nossa profissionalidade. Você vai adorar esse dossiê. Nós temos um artigo da professora Gabriela, que é da Unesco, que fala exatamente disso, o quanto nós precisamos entrar nas exatas, e o quanto ainda a nossa sociedade não está preparada para mulheres investigadoras. E que lindo falar de Guarapuava, eu sou de Guarapuava, nasci aí. Ah, que legal, se tu puder compartilhar, então, com a gente, até para o nosso esse grupo... dossiê é muito legal, Glauber. São 13 artigos que só falam das mulheres pesquisadoras, e você vai ver lá mulheres musicistas, médicas, engenheiras, químicas, é incrível. Tem muita pesquisadora da área de exatas. Você vai curtir. Pode deixar aqui, aí a gente põe lá no Moodle, coloca o link lá e o povo acessa. Por favor. Por favor. Acho que eu gostaria de pedir, né, eu acho que foi levantado um ponto que foi bem interessante por ti, que foi a questão da experiência, né, de trabalho com diferentes formações. E hoje, assim, a gente tem na universidade, né, pelo menos eu venho acompanhando algumas experiências de vários professores na mesma turma, né, na mesma disciplina, ou experiências e eu gostaria de saber, assim, qual que é a perspectiva de vocês, a experiência de vocês também. Acho que se alguém tiver algum relato também que seja interessante, né, como que isso veio agregar na aqui, formação, né? Uhum. Porque isso está bem em voga na formação de educação tecnológica, ou seja, mais voltado para as engenharias, para os cursos profissionalizantes, que é o ensino maker, que é aquele mão na massa, do faça você mesmo, dos grandes Fab Labs, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, e eu não sei se na UTF-PR vocês têm algum Fab Lab, de trabalho colaborativo. Então, é muito nessa linha, Glauber, dos Fab Labs, que a gente traz para a educação e para as áreas das humanas, que é esse trabalho. O que os Fab Labs fazem? Eles trazem professores de diferentes áreas de atuação para trabalhar em conjunto, é isso que você tem falado, que é todos dentro de um laboratório, dentro de uma sala de aula, e que nós temos um tema ali, um projeto em comum. Temos que solucionar porque uma criança no bairro Xaxim, em Curitiba, ela sofreu um acidente e perdeu o movimento do braço, então o professor coloca um grande desafio ali para aquela turma, como que nós podemos transformar, fazer um braço mecânico a partir da robótica, para ajudar o Joãozinho lá no Xaxim. Então, cada um vem com seu expertise, com a sua formação de origem, para ajudar os alunos a superar necessidades sociais. Eu falei de uma área muito tecnológica aqui, porque os Fab Labs colocam isso, mas o que a gente tem visto muito é a robótica de questão humana mesmo, como que é a interação desses robôs para soluções e para soluções de necessidades cotidianas do ser humano, mas a gente também vê muitas questões de projetos ambientais, Glauber, ou seja, é o trabalho, isso é muito freirista, né, gente, assim, é muito trazer um tema problemático real e como que as diferentes áreas do conhecimento podem agir em prol da solução daquele problema. Então, e eu gosto muito desse movimento do ensino maker, para mim é a solução
hoje de trabalho, mas eu gosto muito na abordagem STEAM, que é essa que eu falei para vocês. E eu tenho algumas orientações aqui de teses e dissertações de mestrado que eu orientei, que já estão fechadas, que também posso mandar o link para vocês, que nós fazemos novas siglas, assim. Por exemplo, um dos meus alunos usou o STEAM voltado e colocou um W na frente, que é o STEAM voltado para as mulheres, Laura, que são como que as professoras estão trabalhando com as meninas que querem ajudar na solução de problemas sociais. Então, daí traz base das ciências, da tecnologia, da engenharia, da matemática, tem muito aí agora das artes, e eu, como falei para vocês, eu queria muito que nessa sigla do STEAM tivesse a arquitetura. Eu realmente tenho aprendido muito com essa questão de cidade educadora, de ambientes, não sala de aulas, como ambientes formativos, profissionais. A arquitetura tem me feito entender muito sobre espaços e territórios. Então, nós temos ali, isso é muito bacana, Glauber, até a gente estava falando com o Leonel e com a Cláudia na semana passada, sobre esses movimentos de diferentes áreas do conhecimento para a formação de uma profissão. É muito bacana isso. Convido muito vocês a lerem sobre STEAM e movimento maker. Bem legal, algumas experiências que eu acompanho, o Thiago aqui é meu colega de 2 vizinhos, né, o Thiago Petrucci, e a gente tem uma disciplina, uma não, né, são várias disciplinas do curso Bioprocessos que a gente tenta fazer esse intercâmbio de profissionais, de profissão, que é um desafio constante, né, que é um movimento ali que a gente começou na reestruturação, né, e não tem só essas disciplinas certificadoras, como também tem umas disciplinas a disciplina MEIU, né, que é por edital, que os alunos entram, e a gente percebe que na fala dos estudantes, né, que eles saem muito satisfeitos, eles aprendem, né, fazem aquele contato também com pessoas externas, né, com outros profissionais, e é muito reconfortante, porque eu conversava um tempo atrás com um professor, né, e a gente trocava uma reflexão, né, uma ideia no sentido de como que a gente se tornaria insubstituível na sala de aula. A gente já não consegue. Hoje a gente já é substituível em alguns pontos, né? Então agora uma problemática é como se tornar relevante ainda, né? Você sabe, sobre essa questão de substituição, Glauber e colegas todos, eu adoro citar a Universidade 42, que antes começou lá no Vale do Silício, mas agora tem em todo canto do mundo, eu acho que até em São Paulo já tem, que é aquela faculdade sem professor. Vocês ouviram falar? Aquela que é a Universidade 42. 42 eu acho que é por causa daquele negócio dos patrulheiros da galáxia, lá, enfim. É a Universidade 42, procure. É a universidade que foi produzida por ex-professores do MIT, lá no Vale do Silício, que era para ser uma faculdade, e é para ser, e é muito famosa por ser uma faculdade, uma universidade sem professores. Então, é um grande espaço que os alunos chegam, eles produzem projetos, através de plataformas digitais, eles se autoavaliam, eles se reformulam os seus projetos de diferentes áreas, aí eles já têm conteúdos específicos em plataformas, e eles têm autonomia para o desenrolar da sua carreira formativa. Só que eu falo assim, não pode ser uma universidade sem professor. Quem que organizou o conteúdo da área de informática para colocar lá? Quem que fez o processo avaliativo colaborativo? Alguém teve que pensar aquele processo todo. Teve que ter até um pessoal da ADM, de uma instituição, para dar as notas, para dar a avaliação, para dar o retorno. Então, tem uma equipe, por mais digitalizado que esteja o mundo, Glauber, vai precisar de pensadores para organizar os processos digitais. E quem são os pensadores desses processos digitais? Somos nós. Ainda vai se precisar de formadores, e daí é o que a gente fala, de formadores plugados ou os desplugados, né? A gente pode estar no presencial. A tendência é que a próxima geração de professores, depois da nossa, quer dizer, eu acho que depois da de vocês, que vocês são mais jovenzinhos do que eu, a próxima geração, ela já use mais diferentes espaços formativos. Então,
se vocês me permitirem, qual que é, na minha opinião, a grande tendência educacional é a questão dos espaços de aprendizagem, né? Como os Fab Labs que eu falei, como até o quarto do indivíduo lá que ele faz de um laboratório, ou uma própria sala de aula que não seja dentro da sala de aula. Nós temos que pensar no conceito de espaços de aprendizagem de forma bastante urgente, se nós quisermos estar conectados com a profissionalidade docente. Porque só a sala de aula, por ser a sala de aula, vocês me corrijam, mas eu acredito que para os alunos de vocês é pouco. E até para nós, enquanto professores, já está sendo pouco, né? Bem interessante. Agradecer aqui, tem participação no chat também, né? A Gabriela e o Narco, então vou ler os dois, tá? Aí você pode fazer um comentário em cima, e como a gente já está aí já no limite da hora, né? A gente termina com essas participações, tá? Uma das reflexões, a Gabriela aqui, né? Uma das reflexões que eu fiz durante sua fala, principalmente pensando nos sujeitos coletivos, sujeitos e sujeitos coletivos, foi em relação ao planejamento das aulas. É muito importante fazermos o planejamento não pensando somente no conteúdo da disciplina em si, mas em quem os alunos, né? Quem são os alunos. Penso muito isso por já ter dado aula no noturno e no diurno, e são experiências muito diferentes. Bem legal isso. Como, por exemplo, manter uma aula interessante durante quase 4 horas para estudantes que passaram o dia todo trabalhando antes de ir à aula na parte da noite. Ou seja, não dá apenas para reproduzir uma aula sem dialogar com os diferentes cotidianos de estudantes. E o Narco fala a seguinte questão ali. A questão do Fab Lab seria mais para a nossa instituição, um local em que os alunos possam se reunir e realmente fazer projetos para a comunidade. Ainda mais alinhado com a questão das disciplinas extensionistas. Uhum. Então, é isso aí. Então, vamos terminar essa fala com um autor que eu acho que eu queria, e até posso passar uns textos dele, que é o David Ausubel, da Aprendizagem Significativa. O David Ausubel, ele fala assim, que um professor, ele vai dar, e ele tem que dar o conteúdo que ele foi designado para dar. Ninguém vai para a engenharia para falar dos problemas cotidianos que ele tem em casa. Então, ele vai para a engenharia para aprender engenharia, ele vai para a química para aprender química. Mas o David Ausubel, ele fala assim, que nós, professores, temos que estar atentos, que nós podemos dar conteúdos específicos para uma turma de 30 alunos. Nós vamos dar o mesmo conteúdo para os 30 alunos. Só que cada um vai absorver aquele conteúdo de uma maneira diferente, porque ele tem história de vida diferente, ele tem reconhecimento de símbolos diferentes, ele tem necessidades diferentes. Isso que vocês falaram, que o aluno do diurno com o noturno é muito diferente, porque na maioria das vezes o diurno, ele tem uma experiência de idade menor, que são alunos mais jovens, porque são aqueles o pós-ensino médio, que a gente chama, né, que não são alunos trabalhadores, então eles têm mais curiosidade sobre o mundo. Então, talvez eles estejam mais ativos. Não é porque eles não trabalham, é porque eles estão mais curiosos. Os noturnos, que foi o meu caso na minha graduação, que eu passei a maioria das disciplinas dormindo, porque eu acordava às 6h30 da manhã, pegava 500 ônibus para ir para uma escolinha de manhã, daí tinha que almoçar bolacha traquinas no ônibus para ir para uma segunda escolinha à tarde, e depois ficar mais 2 horas no ônibus para ir para a universidade à noite. Eu dormia, óbvio que eu dormia, mas é porque talvez esses meus professores, eles não tinham essa consciência da significância do aprendizado. Eles davam o mesmo conteúdo num quadro negro, isso é óbvio. Dos alunos noturnos, gente, eu posso até garantir para vocês que dos 10 que vocês tenham, 9, mesmo que eles não durmam, eles não vão adquirir, eles não vão reter a aprendizagem de forma significativa para eles. Por quê? O professor, ele só está pensando no conteúdo, mas ele não está pensando de como os Joãozinhos, as Gabrielas, os Marcos da vida, eles vão estar falando, vão aplicar aquele conteúdo futuramente. A partir do momento que você traz a realidade desses indivíduos para dentro da sala de aula, a significância é mais intensa. E as necessidades desse aluno estar com vocês vai ser maior. Então, eu acho que o bingo aí é pensar
nos nossos espaços, no que essas significâncias e na aprendizagem significativa mesmo, gente. Pensar na formação para a pessoa e para a pessoa é muito importante. E, Glauber, eu sei que agora todos vocês têm que sair, mas vamos marcar mais momentos como esses de discussões pedagógicas. Eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem, viu, gente? Foi uma honra. A honra é nossa, professora. Queria agradecer muito, né, a sua participação e a participação dos nossos colegas aqui. O espaço é esse, né, o espaço de formação, de troca de experiência, de aprendizagem, né, e de se conhecer também, né. Então, Exato, pessoal, sim. queria agradecer muito, todos mesmo, coração, fiquei bem feliz pela participação de vocês. Não se preocupe na questão de registrar a presença, a gente vai, foi tirar um sprint aí para a gente colocar, fiquem tranquilos, né, a participação na disciplina é bem de boa, tá? Gente, Muito bom, gente. vamos encerrando por aqui, vou parar a gravação. Em breve nos Em encontramos. breve nos Obrigada encontramos novamente, professora, com certeza. Vamos Um trocar aí abraço, figurinha. Glauber. Um Obrigada abraço a para todo você. mundo. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Obrigada, professora.